Olá, dando sequência aí aos trabalhos de literatura, vou fazer uma análise das questões colocadas sobre o parnasianismo, né? Então, espero que vocês tenham conseguido realizá-las, né? E já me coloco de antemão à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Precisando, é só chamar. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, né, algumas questões referentes ao movimento parnasiano, né, só para lembrar, o parnasianismo foi um movimento literário que aconteceu na poesia, né, sobretudo é poético, né, então a gente vai falar sobre ele, né, seguindo aqui o nosso cronograma. Então, tirei essa questão aí primeiramente da UEL, né, que diz o seguinte: o parnasianismo brasileiro foi um movimento, né, poético do final do século XIX e início do século XX, litero-musical no final do século XVIII e início do século XIX, poético do final do século XVIII e início do século XIX, teatral do final do século XX, litero-musical do início do século XX. Então, a gente poderia até fazer essa questão aí por eliminação. Primeiramente, né, nós sabemos que o parnasianismo foi um movimento poético. Então, a gente já elimina as possibilidades de ser um movimento litero-musical. O que isso quer dizer? Litero-musical seria como o trovadorismo, por exemplo, que fazia uma junção entre música e poesia. Não é o caso do parnasianismo. O parnasianismo acontece apenas na poesia. Também a gente eliminaria, então, a letra B, e a letra E já estariam automaticamente eliminadas. Estaria eliminada também, a letra D, que diz que é um movimento teatral. Não tem nada a ver com a questão do teatro aí, embora alguns escritores parnasianos também ousaram escrever textos dramáticos, ou seja, textos utilizados no teatro. Mas está falando especificamente do parnasianismo. Então, nós temos aí a letra A ou a letra C. Nós sabemos, então, que o movimento parnasiano ele vai acontecer concomitantemente ao realismo e ao naturalismo, que acontecem, então, no final do século XIX e início do século XX. Então, a resposta correta aí seria a letra A. Tá? Na questão de número 2, nós trazemos aí uma questão da Universidade Federal de Pernambuco, que diz o seguinte: é incorreto afirmar que, no parnasianismo, a natureza é apresentada objetivamente. A gente está procurando, então, uma resposta incorreta no que diz respeito ao movimento parnasiano. A natureza é apresentada objetivamente. Sim, a natureza é mostrada de maneira objetiva, não trazendo ali a subjetividade do autor nessa amostragem. A disposição dos elementos naturais, árvores, estrelas, céu, rios, é importante por obedecer a uma ordenação lógica, perfeitamente. O movimento parnasiano tinha essa preocupação com a logicidade, de trazer ali um aspecto científico, positivista para dentro da sua escrita. A valorização dos elementos naturais torna-se mais importante que a valorização da forma do poema. Então, aqui nós temos a resposta. Então, o que diz ser incorreto do parnasianismo é justamente isso aqui. A valorização dos elementos naturais torna-se mais importante que a valorização da forma do poema. Jamais se esqueçam disso. Para os parnasianos, o mais importante era a estética, era a forma do poema. Tanto que nós temos aqui o que eles chamam de
arte pela arte, tá? É o mais importante dentro do movimento parnasiano. Lembrar disso aí sempre, né? A estética, a forma do poema, né? A aparência do poema é mais importante do que o seu conteúdo. É o que os autores vão chamar de arte pela arte, uma arte feita apenas em função dela mesma, né? E não de elementos externos a essa produção, tá? Na letra D diz: a natureza despe-se da exagerada carga emocional que foi explorada em outros períodos literários. Sim, isso é verdadeiro no que diz respeito ao parnasianismo, né? Eles tentaram tirar essa carga emocional de dentro da própria poesia, né? Trazendo ali a impassibilidade, a impessoalidade do autor para dentro da arte. As inúmeras descrições da natureza são feitas dentro do mito da objetividade absoluta, porém os melhores textos estão permeados de conotações subjetivas. É verdade no que diz respeito, sobretudo, ao parnasianismo brasileiro, né? Aqueles textos que nos ficaram são justamente aqueles em que há uma presença, né, ali do autor, né, do eu poético, né, dentro desse fazer literário. Tá? Então, a resposta certa aqui, né, no que diz respeito a que está incorreto, né, do parnasianismo, então, é a letra C. A valorização dos elementos naturais torna-se mais importante que a valorização da forma do poema. Isso não é verdade. É a arte pela arte. A questão de número 3, né, uma questão lá da FESP. Com relação ao parnasianismo, é correto, agora nós buscamos o que é correto afirmar. É sentimentalista? Assume uma visão crítica da sociedade? Seus autores estiveram sempre atentos às transformações do final do século XIX e início do seguinte? O seu traço mais característico é o endeusamento da forma? Seu poeta mais expressivo, Olavo Bilac, defendeu o retorno à arte barroca? Bom, então, o que nós temos aqui, né, de correto é a letra D. O endeusamento da forma, né? Como já havia dito anteriormente, a questão da arte pela arte, privilegiar a estética, a aparência do poema em detrimento do conteúdo, tá? No mais, não é sentimentalista, né? Ele não assume uma visão crítica da sociedade, né? Os autores não estão preocupados com essas transformações sociais, né, do final do século XIX e do início do século XX. É considerado, inclusive, um movimento alienante e um movimento alienado, né, justamente por não ter essa preocupação crítica com as questões sociais, né? E o Olavo Bilac, é um poeta brasileiro, ele não defende o retorno à arte barroca, né? A arte barroca, ela está ligada justamente à influência, né, do medievo português, né, da Idade Média. Quanto ao Olavo Bilac, né, ele pretendia, com a sua arte parnasiana, um retorno muito mais próximo da antiguidade clássica, né? Trazendo elementos, inclusive, da mitologia, né, greco-romana para dentro da sua literatura. Então, a questão de número 4. A questão de número 4 traz aqui um poema, né, uma questão lá da PUC. Tu, artista, com zelo, esmerilha e investiga. Nícia, o melhor modelo vivo, oferece da beleza antiga. Para esculpi-la, em vão, ardos no meio, de esbraseamento, arena. Batem-se, quebram-se em fatal torneio, pincel, lápis, buril, cinzel e pena. Então, aqui é um poema falando justamente da forma de composição da poesia parnasiana, né? Como que esses autores da poesia parnasiana compunham. Então, eles compunham, né, um poema, escreviam um poema, parecendo que eles estavam, né, trabalhando uma obra
de arte muito visual, né? Ali esmerilhar, né? Ou seja, deixar mais os ângulos mais retos, né? Sem nenhuma aresta sobrando ali, né? Então traz ali para dentro, né? O pincel, o lápis, o buril, o cinzel e a pena, né? Trazendo esses elementos aí para dentro da composição estética do poema. E aí nós vamos perceber, por exemplo, dentro aí do poema, né, elementos, né? Por exemplo, Nícia, né, é o nome de uma musa, né, o nome de uma musa que inspira o poeta. Essa ideia da inspiração do poeta, né, calcado nas musas, é sempre uma influência da antiguidade clássica, né? Nós teremos isso aí, por exemplo, no Renascimento, né, no classicismo, com Camões, né? Camões vai trazer sempre para dentro da sua obra essa ideia das musas, né, da antiguidade, inspirando na escrita. Isso vai acontecer também depois com o arcadismo, tanto em Portugal quanto no Brasil, né? Essa presença aí em autores como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, né? Que tem ali as suas musas inspiradoras, né? Marília, né? Tão famosa Marília, do poeta Dirceu, né? Que inspirou, inclusive, a ser o nome do próprio livro do poeta, né? Então, ele traz aqui essa ideia de esculpir, né? Também fazendo uma relação ali com a antiguidade clássica, né? Onde grandes escultores, né? Burilaram obras de arte que nós temos aí até hoje, como a Vitória da Samotrácia, por exemplo, né? E depois essa influência ali no Renascimento, né? Com os escultores italianos também, tá? Então, nesse trecho aí, evidencia tendências, né? Quais tendências aí, então, serão evidenciadas nesse trecho, né? Primeiramente, a gente sabe, né, que não dá para ser romântico nem simbolista, né? Então, a gente já elimina essas características, né? O fazer estético literário do romantismo muito diferente, né? Não havia essa construção poética como se constrói uma escultura, né? Um aspecto visual da literatura, né? Os simbolistas, muito menos, né? É uma escola literária que nós falaremos em outra oportunidade, mas posso adiantar que os simbolistas não tinham essa preocupação em nomear, né, um objeto, mas deixar tudo muito nebuloso, né, as escuras, não tão claro quanto o poema parnasiano. Então, nós temos aqui a opção C e a opção E, né? Como eu disse para vocês, haja no poema, né, a presença aqui de Nícia, né, que é uma musa da antiguidade clássica. Então, a primeira relação que nós temos aqui é justamente com a questão da mitologia, né, e não a questão do prosaico, que é aquilo comum, cotidiano, banal, corriqueiro. Então, a resposta certa é justamente a letra C, né? Nós temos, então, aí, o trecho evidencia tendências parnasianas, na medida em que exalta o rigor formal, né? Olha a questão da forma, né? Novamente aí aparecendo, né? O rigor formal, e utiliza de imagens mitológicas na sua composição literária, tá? Então, vamos lá. Questão 5 também é uma questão da PUC, do Rio Grande do Sul, né? Traz também um poema, né? Um trechinho de poema, Vila Rica. O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre, sangram em laivos de ouro as minas que a ambição na torturada entranha abriu da terra nobre, e cada cicatriz brilha como um brasão. Como uma procissão espectral que se move, dobra o sino, soluça um verso de Dirceu. Sobre a triste ouro preto, o ouro dos astros chove. O poema pertencente ao autor de Profissão de Fé não segue rigidamente, aí a gente vai verificar que, né? Então nós temos aqui
Profissão de Fé é um poema muito famoso, né, do Olavo Bilac. Né? Essa Profissão de Fé, nós vamos trabalhar esse poema numa outra oportunidade, ele vai falar justamente sobre a forma de composição, tal qual a questão anterior. Né? Como que o poeta parnasiano deve proceder na hora de compor os versos. Então, aqui a gente precisa ter um conhecimento externo, né, um conhecimento anterior, prévio, digamos assim, né, de quem é esse autor, né, que está falando aqui, porque não cita o nome, né, do Olavo Bilac, diz apenas pertencente à profissão de fé. A gente tem que saber que esse texto extremamente importante para a literatura brasileira foi composto por Olavo Bilac. Né? Então ele diz assim, que esse poema, né, em questão, Vila Rica, ele não segue rigidamente o padrão, então, parnasiano. Né? Qual era o padrão parnasiano? Ser alienado, ser alienante. E aqui ele vai falar, ele vai trazer para dentro da poesia uma questão social. Né? Qual questão social está sendo tratada aqui? Olha só, está falando aqui, né, sobre ambição, né? Ele traz a ideia de sangrar, né? Na torturada entranha abril da terra nobre. Cada cicatriz, né, brilha como um brasão. Ele está falando justamente da exploração dos escravos, né, nas minas de Ouro Preto. Né? A gente sabe que a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, é uma cidade extremamente rica, né, em ouro e em outras pedras preciosas. E ali abusou-se fortemente do trabalho escravo. Então, ele traz essa questão, né, justamente da exploração do homem pelo homem, e não era uma característica típica do parnasiano. Tá? Então, o que mais a gente pode buscar aqui? Ele faz uma relação, né, com os versos de Dirceu. Né? Dirceu, a poeta do arcadismo, né? Poeta do arcadismo brasileiro, né? Compôs, entre outras peças, né, Marília, né, que eu citei anteriormente, Marília de Dirceu. Né? Ele vai fazer essa volta aí, né, e para o arcadismo, né, bem conhecido como neoclassicismo. Então ele vai buscar ali também. Então, nós já eliminamos algumas questões aqui. A ideia do romantismo, do simbolismo, né? O simbolismo novamente não pode aparecer. Então, nos sobram apenas as alternativas C e E. Né? Então, o que está falando aqui, o autor pertencente, o poema pertencente ao autor profissão de fé não segue rigidamente o padrão parnasiano. No que se refere a quê? Né? Acabei de falar aqui para vocês, então, sobre a alienação dos problemas sociais. Né? Isso não era comum dentro da poesia parnasiana. A poesia parnasiana tentava manter um distanciamento dessas questões sociais, certo? Então, mais uma vez, me coloco à disposição de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou à sua disposição, tá? Então, até mais.